Bom dia, pessoal. Agora nós vamos encerrar, né, o PET 1. Estamos na semana 4. E o assunto de hoje, PET 1, né, de 2021, vai ser sobre, deixa eu colocar aqui para vocês, leis ponderais e equações químicas. Então, como sempre, nós vamos dar uma revisada aí, dar um panorama geral, né, da matéria antes de resolver as questões para vocês, tá bom? Só um minutinho aqui. Peraí. Deixa eu só aumentar aqui. Equação química é a representação de uma transformação, tá? De uma reação química. Então, aqui está mostrando um mapa mental, que é uma maneira muito utilizada para resumir, né? Para entender a matéria. Uma equação química, ela é baseada na lei de Lavoisier, que é essa lei da conservação das massas, que fala que num sistema fechado, a soma das massas dos produtos tem que dar igual à soma dos reagentes. Por exemplo, se você faz um bolo num lugar que não vai ter perdas nem de reagente, nem de produto, quando você pesa a massa, pesa, né, todos os ingredientes antes, tem que dar igual depois. A lei de Lavoisier, as reações químicas são baseadas nessa lei. Lei de Proust, que é a lei das proporções definidas, fala que a proporção de massa que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável. Gente, isso aqui nada mais é que, por exemplo, você vai fazer uma receita, você tem a receita lá, as quantidades. Se você for fazer o dobro, você tem que dobrar tudo. E é isso que diz a lei de Proust, tá? E as equações químicas, né, por ser representação, a gente tem que usar o balanceamento como ferramenta para garantir essas leis aqui, ó, de conservação. Como? Antes de começar, a gente tem que saber diferenciar. O que é coeficiente estequiométrico? São os números que vêm na frente da fórmula. E detalhe, esse número, gente, são quantidades. Então, quer dizer aqui que eu tenho 2 moléculas de água. Gente, quando o 2 está na frente, ele multiplica tanto o H quanto o O. Eu tinha 2H e um O. Como eu tenho 2 aqui multiplicando, eu tenho 4Hs e 2 Os, tá? Aqui eu tenho um Ca e 2 Cls, porque um multiplica por 2. Aqui eu tenho 2H e 2 Cls. Aqui eu tenho um Ca. E quando tem algo entre parênteses, o número que está de fora multiplica. Então eu tenho 2H e 2 Os aqui, beleza? Índice é quando você está com a fórmula pronta, é o número que vem aqui de baixo. Por exemplo, isso aqui é uma fórmula do ácido sulfúrico. Ela é formada por 2 átomos de hidrogênio, 1 de enxofre, quando não tem nada é 1, e 4 de oxigênio, ok? Então, não confundam coeficiente estequiométrico com índice. Índice é aquilo que diz as quantidades de átomos numa fórmula. As reações químicas, então, seguem a lei de Lavoisier, que diz também que é a mesma coisa que falar que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, o número de átomos de reagentes tem que ser igual ao número de átomos dos produtos. Lembrando que reagentes é o que está antes da seta, o produto que está depois. O que é isso? O número de átomos tem que ser igual de um lado e do outro. Por exemplo, eu tenho um Na aqui, do outro lado eu tenho um Na, então está igual. Olha para você ver, mudou a substância, formou substância diferente, só que os átomos se conservam, tá? Por isso que é a lei da conservação das massas. H, desse lado eu tenho 1, 2, do outro lado eu tenho 2, ó. O O eu tenho 1, desse lado eu tenho 1. O Cl, 1, 1. Então aqui já está obedecendo à lei de Lavoisier, tá? E se o número de átomos dos reagentes e produtos não forem iguais, como que eu faço? Aí eu tenho que balancear as reações químicas, que é fazer com que os reagentes, o número de átomos dos reagentes fiquem iguais aos números de átomos dos produtos. Eu tenho um macete, gente, que chama macho. O que é macho? O M é metal, o A ametal, o C carbono, o H hidrogênio e o O oxigênio. O que é isso, gente? Quando eu for balancear as reações, atribuir os coeficientes para ficar igual de um lado e do outro, eu sigo essa ordem aí. Exemplo, eu quero balancear essa reação aqui. Então, primeiro eu vou conferir pelo metal.
Mas, Bela, eu não sei o que é metal, o que é não metal. Então, esquece. Vamos seguir essa ordem aqui, então. Ó. Se tiver carbono, você olha o carbono primeiro, depois o hidrogênio. Grava assim, ó. O hidrogênio e o oxigênio você vai deixar por último. Já ajuda muito. Isso aqui é um macete, viu, gente? Então, ó, eu vou deixar oxigênio e hidrogênio por último. Eu vou conferir o K. Eu tenho um K aqui. Aqui eu tenho 2, potássio. Então, eu tenho que pôr 2 na frente. Quando a gente está consertando, entre aspas, né, gente, balanceando uma reação, que é igualar os coeficientes, eu não posso mexer aqui, ó, nos índices, igual eu falei para vocês, que senão eu mudo a fórmula. Então, eu ponho 2 na frente. Quando eu ponho 2 na frente, ele multiplica. Passou a ter 2K, 2O e 2H aqui, tá? Então, atenção. Agora eu vou olhar o S, porque lembra que hidrogênio e oxigênio é o último. S eu tenho 1, aqui eu tenho 1. Agora eu vou olhar o H, porque o H é o penúltimo, o oxigênio o último. Deste lado, eu tenho 2 Hs e 2 aqui, ó, porque esse 2 multiplicou esse, então eu tenho 4 hidrogênios. Então, do outro lado, eu só tenho 2. Para ficar 4, eu tenho que colocar um número aqui que multiplicado por 2 dê 4, que é 2, gente. Eita, digitei errado ali, que é 2. Que aí 2 vezes 2, 4. Beleza? Vamos voltar aqui. Então, aqui, ó, deste lado eu tenho 2H e 2, 4. Então, para ficar 4, eu tenho que pôr 2 aqui, ó, 2 vezes 2, 4. O oxigênio, vamos conferir? Deste lado eu tenho 4 e 2, 6. Deste lado eu tenho 4 e 2, porque o 2 multiplica aqui, 6. Por isso que a gente deixa o oxigênio por último, é um macete que a gente usa. Por quê? Porque geralmente no final ele já se autobalanceia, tá? Então vamos resolver aqui as questões propostas aí no PET desta semana. Toda substância formada pelos elementos químicos carbono e hidrogênio, ou carbono, hidrogênio e oxigênio, ao sofrer combustão, que é uma queima, produz gás carbônico e água somente. Toda vez que tem uma queima, produz apenas gás carbônico e água. Encontre os coeficientes que faltam aqui, nas equações químicas não balanceadas. Gente, esquece essa parte da direita aqui. Vou até tirar por enquanto. Deixa eu ver. Vou aparecer depois. Olha aqui. Vamos esquecer a parte da direita. Aqui ele está mostrando a combustão do propano, que é a queima de um gás propano, que é um dos componentes do gás de cozinha. Gente, em todas estão faltando as setas, tá? Isso aí foi erro de digitação. Então, eu coloquei aqui para vocês. Por quê? Antes das setas são os reagentes, depois das setas os produtos. Vamos conferir. Sempre começa pelo carbono, hidrogênio e oxigênio. 3 carbonos. Aqui ele já deu 3. Só que hidrogênio eu tenho 8. Aqui eu tenho 2. Para ficar 8, que número que eu multiplico ali? 4. Beleza? Agora eu vou conferir oxigênio. Desse lado eu tenho 10, ó. 5 vezes 2, 10. Desse lado, ó, eu tenho 3 vezes 2, 6, mais 4, 10. Então já está certo. Então, oxigênio no final deu tudo certo aqui. Combustão do etanol, que é o álcool comum. Vamos conferir. Carbono primeiro. 2 carbonos, não tem 2 aqui, tem 1, ó, porque o 2 está no oxigênio. Então, eu ponho 2 ali. Hidrogênio eu tenho 6. Para ficar 6, que só tem 2, eu multiplico ali por 3. Oxigênio. Deste lado ficou 2 vezes 2, 4. Mais 3 aqui, 7. Então, gente, deste lado já tem 1 aqui. Entendeu? Então, se tem 7 aqui, que tem que ter 7. Aqui já tem 1, então aqui tem que ter 6. Então, esse número ali tá errado, ó. É 3 que tem que vir aqui, ó. 3 vezes 2, 6. A gente vai cortar isso aqui. Depois eu vou mostrar pronto ali do lado para vocês. O metanol, que é um álcool também, né? Eu tenho um carbono, 4H, para ficar 4, eu ponho 2 ali. O oxigênio, eu tenho 2 e 2, 4. Desse lado tem que ter 4. Eu já tenho 1 aqui, então aqui tem que ter 3. Que número multiplicado por 2 dá 3? 1,5. No final, gente, a resolução vocês vão colocar assim para mim, ó. Os números que a gente completou, tá vendo? Estão em azul aqui, ó. Aqui a gente cortou. Aqui é 3, o certo, tá vendo? Vocês ajustaram os coeficientes.
Aqui, ó, eu coloquei 1,5. É a mesma coisa de 3,5, tá bom? Beleza, então. Vamos para a próxima. A massa de 2 átomos de cloro 36, opa, passou aqui, é igual à massa de 8 átomos de um elemento X. Pode-se dizer, então, que a massa atômica de X em U é... Gente, U é unidade de massa. Essa massa é tabelada, tem lá na tabela periódica, tá bom? Então, isso aqui é uma equaçãozinha matemática, aqui, ó. 2 átomos de cloro, cada cloro é 36. Então, 2 vezes 36 é igual à massa de 8 átomos X, que eu não sei. Então, que é igual a 8x. Então, você vai isolar, ó. 2 vezes 36, 72, que é igual a 8x. Aí, ó, isola o X. Ele passa para... O 8 passa para lá dividindo. Então, X é igual a 72 dividido por 8, que dá 9. Então, é a resposta D, tá? A 3 pediu para calcular a massa molar das substâncias relacionadas abaixo. Use a massa atômica na tabela. Gente, a tabela eu já mostrei para vocês. Você olha a legenda, tem a massa lá de cada elemento químico. Ele quer dessas 3 substâncias, do NaCl, do BaF2 e do C2H4O2. Vamos conferir aqui então. Gente, isso aqui, ó, você vai na tabela e olha, o Na tem massa 23, o cloro 35,5, o Ba 137, isso tudo é tabelado, e o carbono 12. Quando a gente fala em massa molecular, a gente usa a unidade U. Quando a gente fala massa molar, a gente usa a unidade grama por mol, mas o jeito de olhar é o mesmo, tá? Então, do cloreto de sódio, que é o NaCl, eu tenho um Na, cada Na é 23, então 1 vezes 23, mais eu tenho um cloro. O cloro é 35,5. Então, 1 vezes 35,5, no final eu somo, que dá 58,5 gramas por mol. E a gente faz isso para as outras, a mesma coisa, ó. O BaF2. Eu tenho um Ba, que é 137, que é a massa tabelada. Mais, eu tenho 2 F aqui, ó. Cada F é 19. Então, vocês viram que a gente tem que multiplicar, né, pela quantidade de cada um e no final soma. Então, dá 137 mais 38, 175 gramas por mol, beleza? O ácido acético. Eu tenho 2 carbonos, 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Então, eu faço 2 vezes 12, que é do carbono, mais 4 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, mais 2 vezes 16, que é a massa do oxigênio. Então, no final, eu somo e dá 60, beleza? Então, é só isso. Essa aqui, ele deu uma tabela indicando algumas das massas em gramas das espécies envolvidas em 2 experimentos, segundo a reação genérica. Gente, de novo, ele esqueceu da seta. A mais B formando, tem uma setinha aqui, C mais D. Complete as massas levando em consideração aquelas leis de Lavoisier e lei de Proust. Olha aqui nós vamos aplicar bem essas leis, ó. Estado inicial são os reagentes, estado final são os produtos. Então, A mais B, quando eu somo a massa de A mais B, tem que dar igual a massa de C mais D, aplicando a lei de Lavoisier, que é a lei de conservação das massas. Então, olha aqui, a massa de A mais massa de B tem que dar igual de C mais D. Com isso, eu vou descobrir o valor de A, ó. Porque quando eu somo aqui, ó, 12 mais 36, tem que dar igual 8 mais X, por exemplo, que é a massa de A. Jogando aqui, ó, a massa de A mais 8 tem que dar igual a 12 mais 36. Então, a massa de A, gente, a gente vai ver que é 40. Porque quando a gente soma 12 mais 36, dá 48. Só que já tem 8 aqui, então aqui tem que ser 40. Para quando eu somar essas duas, dá igual a essas duas aqui. Então, o valor ali de A é 40 gramas, ok? Aí, foram feitos 2 experimentos com as mesmas substâncias. Só que no segundo experimento, a gente observa aqui de uma linha para outra, que a massa de C diminuiu quantas vezes? 4 vezes. A massa de A também. Então, todas as massas vão diminuir 4 vezes, gente. É a receita que eu falei para vocês. Eu quero fazer uma receita. Aí, a segunda vez que eu fizer a receita, eu quero fazer ela 4 vezes menos, porque ficou muito. Entendeu? Então, ao invés de usar 40 gramas de A, eu uso 10. Ao invés de usar 8 gramas de B, eu uso quanto? 2. Eu divido tudo por 4. Eu percebo que foi dividir tudo por 4. E ao invés de usar 36 desse, eu uso 9. Ok, gente?
Então, é dessa maneira que a gente resolve essa questão, aplicando aquelas leis que nós vimos. Encerramos aqui, então, essa semana 4 do PET 1, né, de 2021. E deixa eu fechar aqui o compartilhamento. É o seguinte, nós vamos ver as atividades complementares e a gente vai treinar mais, tá? Então, por hoje era só para ajudar vocês terem uma ideia. E se Deus quiser, até a próxima aula, quem sabe ao vivo. Um abraço.